Já estudamos em aulas anteriores a integral definida. A integral definida é a integral que calcula a área sob uma curva, que nós já sabemos que esse cálculo é feito calculando a integral de a a b de f de x dx. Para isso nós pegamos o nosso intervalo fechado a b e fazemos subdivisões, formando assim intervalos menores. Nesses intervalos consideramos a função constante, daí podemos calcular a área dos retângulos inseridas nesses pequenos intervalos. E a soma de todas essas áreas vai se aproximar da área que está abaixo da curva do gráfico. Quando nós fazemos esse número de subdivisões crescer infinitamente, ou seja, quando calculamos o limite dessa soma, das somas desses pequenos retângulos, quando o n tender a infinito, aí nós vamos encontrar um valor. A esse valor nós chamamos de integral definida de AB f de x dx. Bom, agora nós pretendemos calcular ou procurar um processo para o cálculo da integral sem ter que recorrer a esse tipo de definição. Nós resolvemos exercício na aula passada e vimos que por esse processo é bastante trabalhoso você encontrar a integral de uma determinada função. Então vamos ver um novo processo para isso. Então está aqui o nosso gráfico. Nesse gráfico eu vou chamar de AX, a função que a cada x associa a área sob o gráfico de f no intervalo AX. Vamos observar a figura. Observe aí, ó. A cada valor de x eu vou formando uma nova área abaixo da curva. A essa função nós vamos chamar de função AX. Ela faz exatamente isso. Ela associa a cada valor de x uma área que está abaixo dessa curva. Naturalmente, você percebe que à medida que nós nos aproximamos, o x se aproxima de a, essa área ela vai diminuindo até zero. Então, a de zero, nessa função, a de zero é zero. E quando o x se aproxima de b, a área vai se aproximando da área da integral de a a b de f de x dx. Vamos escrever isso aqui. Então temos aí, ó, à medida que o x se aproxima de a nossa área vai se anular. Então, nessa função ax, a zero vai ser zero e a de b vai ser a integral de a a b f de x dx. E de uma maneira geral, nós podemos apresentar essa função AX como sendo a integral de a x aos intervalos. Então varia de a a x de f de t dt. Evitamos escrever aqui no lugar de f de x dx, escrevemos f de t dt para destacar exatamente que o x ele vai fazer parte do extremo desse intervalo. Então esse intervalo, o intervalo dessa função vai de a até x. X faz parte do extremo do intervalo. Então evitamos escrever aqui, por uma questão didática, escrever f de x dx. O que nós queremos agora é, a partir desta função, provar o seguinte. O que nós queremos demonstrar é que se AX é igual a integral de AX f de t dt, então a derivada desta função que acabamos de mostrar vai ser igual a f de x. Nós pretendemos fazer esta demonstração a partir de agora. Então vamos demonstrar que se AX, que é igual a integral de a x, que vai ser o intervalo de integração da função f de t dt,
Então, a derivada desse AX vai ser igual a f de x. Vamos demonstrar esse teorema. Então, vamos pegar aqui a construção geométrica para facilitar o entendimento da demonstração. Então, temos aí que considerar que x pertence ao intervalo AB. E pegamos também um valor aqui h, e esse h é um valor positivo. Sendo que a soma x mais h, que foi o acréscimo que nós demos a x, essa soma aqui, ela vai pertencer também a esse intervalo, o intervalo AB. Então, de x até x mais h, esse intervalo aqui, que estamos considerando, também vai fazer parte do intervalo AB. Então, sendo f uma função contínua em AB, ela também vai ser contínua nesse intervalo de x até x mais h. Portanto, vamos admitir que existe um ponto de máximo e um ponto de mínimo. Observe que nesse intervalo de x até x mais h, o ponto de mínimo nós vamos chamar de xmzinho, cuja imagem vai ser f de xmzinho. E o ponto de máximo nós vamos chamar de xmzão, cuja imagem vai ser f de xmzão. Posto isso, vamos aqui ao nosso raciocínio. Observem aí a nossa área. Essa área está abaixo, essa área de cinza, que está abaixo da nossa função, que vai de A até x mais h. Essa vai ser a nossa área. Vamos chamar essa área de AX mais h. Dessa área, que nós vamos marcar aqui para vocês, essa área de cinza, dessa área de cinza, nós vamos retirar a área da região AX, que é essa que eu vou marcar aqui para você. Então, dessa área, nós vamos subtrair essa área aqui, ó, dessa região, que nós chamamos de AX. Aqui é a nossa área AX. Vamos subtrair de AX mais H, que é essa área de cinza. E vamos às nossas observações. Subtraindo dessa área de cinza, essa área que acabei de apresentar para você, vamos ficar com essa área laranja. Essa área laranja que vai do intervalo de x até x mais h. Então, x mais h, que é a área de cinza, menos ax, que é essa área branca aqui, ó, resultou nessa área de cor laranja. Vamos fazer observações, né, sobre essa área aqui, ó. Essa área que vai de x até x mais h. Observações. Considerando esse retângulo vermelho, a sua área terá base h e altura f de xm, cuja área vai ser base vezes altura, h vezes x, f de xm. Essa diferença aí de ax mais h menos ax é maior que f de xm menor vezes h. E, por sua vez, essa área aí vai ser menor que essa área verde. A área verde, você percebe aí, esse retângulo tem base também h, só que a altura é f de xmão, cuja área é calculada por base vezes altura também, a área desse retângulo. Então vai ficar assim. Eu vou considerar esta diferença, que é essa área laranja, menor que fxmão vezes h. Até aqui estamos tranquilos, chegamos aqui a essa conclusão. Agora o que nós vamos fazer é dividir todos os termos dessa desigualdade, vou dividir por h, para cancelar esse h aqui, ó. Então, dividindo todos os termos da desigualdade por h,
chegamos a essa conclusão aqui. Cancelando aqui nessa desigualdade o H e aqui o H, porque dividir por H, e esse termo do meio, que é a nossa área laranja, também dividido por H. Vamos ter as seguintes observações. Observe que quando H se aproximar de zero, ou seja, para um H bem próximo de zero, quando o H estiver tendendo a zero, que é o que nós estudamos em limite, quando o H se aproxima de zero, a nossa função f de x maiúsculo, ela vai se aproximar de f de x. E a mesma coisa vai acontecer com f de x minúsculo, ela também vai se aproximar de f de x. E essa nossa área aqui, que é a área laranja, observe aqui, ó, essa área laranja aqui, você já deve ter conhecido. Isso aqui nos remete à definição de derivada. Observe que eu peguei uma função e dei um acréscimo. Peguei a função ax e dei um acréscimo h e estou dividindo por h. Então, o limite, quando h tender a zero dessa função, vai ser exatamente a derivada de ax. Aí eu posso escrever que a derivada da função ax, no caso aqui eu coloquei um maisinho para dizer que é porque o limite foi pela direita. Observe que o h se aproximou de x pela direita. Daqui a pouco nós vamos explicar o outro raciocínio, quando esse limite dessa função, quando o h tender a x pela esquerda. Então, limite pela direita vai ficar compreendido quando o h se torna bem próximo de x. Esses dois máximos aqui, ó, f de x em ponto de máximo, a ordenada do ponto de mínimo e a ordenada do ponto de máximo vão chegar a ficar próximos de f de x. Isto significa que a derivada à direita, tá? A derivada à direita, por isso que eu coloquei esse mais aqui, vai ser igual a f de x. Agora nós vamos fazer a mesma análise para o caso em que quando o h se aproxima de x pela esquerda. Analogamente, agora vamos considerar o intervalo x mais h e x, e h dessa vez vai ser negativo. Observe que a soma de x mais h é um valor menor que x. Isso significa que pegamos aí um valor para h negativo. Então vamos observar as áreas. A área AX, abaixo do gráfico, que é essa área de cinza, menos a área AX mais H, que é essa área sublinhada aqui que eu estou colocando para você, vai resultar nesta área azul. E sobre essa área azul, nós vamos fazer a mesma análise que fizemos para encontrar a derivada à direita. Observe que nessa região aqui, ó, nós também temos dois retângulos, um retângulo de base menos h, uma vez que h é negativo, então eu vou escolher menos h, porque para a figura geométrica interessa valor positivo. Então, a base aqui é menos h, desse retângulo menor, e a altura é f de x m minúsculo. E o outro retângulo, que nós já vimos, é esse retângulo aqui maior, cuja base é menos h, e a altura é f de x xm maiúsculo. Então essa região azul, que é representada por ax menos ax mais h, vai estar entre f de xm minúsculo vezes menos h, que é a área do retângulo menor, e f de x m maiúsculo vezes menos h, que é a área do retângulo maior. E vamos proceder de modo semelhante
a análise para a área à direita. Então, dividindo todos os termos desta desigualdade aqui por menos h, lembrando que menos h é um número positivo, portanto não se inverte o sentido da desigualdade, menos h é positivo, porque h é um número negativo. Chegamos a essa conclusão aqui. E novamente, percebemos aí que quando o h se aproximar de zero, tender a zero, quando h tender a zero, essas funções assim, f de x maiúsculo e f de x minúsculo, essas duas funções vão se aproximar de f de x. E nós sabemos aqui que, como estou dividindo aqui o denominador por menos h, então eu vou inverter os termos aqui desta subtração, ficando com essa definição aí, ó. AX mais H primeiro, ó, menos AX. E novamente nós temos aqui essa expressão aqui, ó, AX mais H. Demos um acréscimo à função AX, um acréscimo H, e dividimos por H. E quando H se aproxima de zero, essa é aquela definição de derivada. Então vai ser a derivada de A da função AX, só que dessa vez pela esquerda. Então, entendemos que a derivada de AX pela esquerda também é f de x. Conclusão. Como as duas derivadas, tanto pela direita como pela esquerda, é igual a f de x, podemos definir agora a seguinte expressão, que a derivada em relação a x da integral daquela nossa área, da nossa função, ax, que é a área que está abaixo do gráfico daquela figura, é a integral de ax f de t dt. Isso é a derivada desta integral, ou seja, de ax, é igual a f de x. Essa definição e essa conclusão, ela é muito importante, uma vez que agora, de uma forma geral, eu posso associar os dois conceitos que nasceram de forma independente, que é o conceito de derivada e o conceito de integral. Então, a derivada da minha função ax é igual a f de x. Vamos tirar a seguinte conclusão, fazer o resumo disso aí. Resumindo, se nós temos a igual a integral de a a b de f de x dx, isso é integral. Como fazer para calcular essa integral? Primeiro, nós vamos procurar uma função f maiúsculo de x, f de x, tal que a derivada dessa função f maiúsculo de x seja f de x. E também vale aqui esse teorema que provaremos adiante, que a integral de a a b de f de x dx é igual a f de b. Eu vou pegar a primitiva, a função primitiva, calcular f da extremidade b, que é a extremidade máxima, menos f de a, que é a extremidade mínima. E com isso eu acho o resultado desta integral. Você deve estar lembrado que na última aula sobre integral definida, nós resolvemos essa integral da função x ao quadrado no intervalo de a de 3 a 6. E dessa forma, usando essa nova definição, veja como fica bem mais fácil encontrar aquele resultado. Vamos lá. Então vamos pegar a nossa função primitiva, que é essa aqui. Observe que se eu derivar essa expressão aqui, essa função, eu vou encontrar x ao quadrado. Observe a derivada de x ao cubo sobre 3. Lembrando que essa constante aqui, ela pode ser um valor qualquer, então, inclusive zero. Então, se eu for derivar a função que eu vou chamar de f maiúsculo de x, que eu vou chamar de x ao cubo sobre 3.
a derivada desta função é igual a o 3 multiplica o x elevado ao quadrado. Nós já sabemos derivar, diminui uma unidade do expoente. A derivada desta função aqui, da função primitiva, a derivada desta função vai ser igual a, eu vou pegar o 3 e vou multiplicar x, diminui uma unidade do expoente, x ao quadrado, dividido por 3. Cancelando 3 com 3, eu vou achar aqui a derivada x ao quadrado. Ou seja, nossa função primitiva é essa, e a derivada dela foi x ao quadrado. Então é o que nós fizemos aqui, ó. Primeiro procuramos uma função f maiúsculo de x, tal que a derivada dessa função seja igual a f de x. Pois bem, para resolvermos esse nosso exercício, considerando o intervalo de a variando de 3 a 6, tal qual fizemos usando a definição, ficaríamos da seguinte maneira. Eu vou pegar f de 6 e subtrair de f de 3. Esse é o teorema que nós provaremos em aulas oportunas. Então, f de 6 ficaria 6 elevado ao cubo sobre 3. Eu estou considerando aqui a constante igual a 0, menos, agora, f de a. Então, é f de 6 menos f de 3. É f de b, que é 6, menos f de a, que é 3. Então, temos aqui f de a. Vai ficar 3, o x é 3, elevado ao cubo, sobre 3. 6 ao cubo é 216, dividido por 3, menos 3 ao cubo é 27, dividido por 3. Sabemos que 216 dividido por 3, 216 dividido por 3 é igual a 72, menos, agora 27 dividido por 3. 27 dividido por 3 sabemos que é 9. E 72 menos 9 é 63. Observe como é prático essa nova definição de calcular a integral de uma função. Bem mais prático do que usando a integral definida. Porém, muito interessante aquela forma de calcular a área sobre a função. Pois bem, na próxima aula vamos fazer exercícios usando a integral indefinida.